Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 869 do STJ. E antes de começar, aquele convite bem rápido, já se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e já ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no nosso Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E já compartilha esse episódio, seja na sua rede social preferida, para todo mundo saber que você nos ouve, ou naquele grupo de WhatsApp, com aquele amigo. Tudo isso fortalece demais e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. E só para não esquecer também, se você ainda não fez, deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas lá no Spotify, porque isso também fortalece demais e é também um grande incentivo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós iniciamos com o julgado da Corte Especial. Foi inserido na Lei 12.850 de 2013, a Lei do Combate à Organização Criminosa, e o destaque ficou da seguinte forma: a prolação de sentença condenatória demanda a existência de um conjunto harmônico de provas judicializadas que respaldem de forma segura e inequívoca a conclusão positiva em torno da autoria e materialidade delitivas imputadas, não podendo ser lastreada única e exclusivamente em acordo de colaboração premiada. Olha só, gente, que informação preciosa! Se o STJ não me dissesse, eu não saberia disso. Muito bem. Então é isso. Não dá para condenar exclusivamente com base na palavra do delator. Gente, isso aqui é óbvio, né? Claro que isso aqui é óbvio. Mas é mais importante aqui o fundamento. Por quê? Porque a conclusão de que você não vai condenar com base exclusivamente na palavra do delator é uma obviedade, né? É uma grande obviedade. Mas o que é importante a gente saber? É importante a gente saber que delação premiada não é prova. Delação premiada é meio para obtenção de prova. É muito importante a gente ter isso em mente, né? O que é prova? O que é o indício? O que é um meio para obtenção de prova? Gente, prova é aquilo que é produzido em juízo. É aquilo que é colocado ao contraditório. Então, as partes tiveram a oportunidade de debater sobre aquele assunto. É isso que diferencia a prova do indício. O indício, ele é produzido durante a fase investigativa. Então, o delegado de polícia, ele vai conseguir vários indícios. Ele não vai obter provas, ele vai obter indícios de que aquele crime foi cometido por aquela pessoa. E com base nesses indícios é que vai ser possível oferecer a denúncia. Professor, posso oferecer denúncia com base em uma colaboração premiada, exclusivamente na palavra do colaborador? Não, não. Colaboração premiada não é nem indício, gente. Colaboração premiada é meio para obtenção de prova. É preciso uma corroboração externa. Então, por meio dessa colaboração premiada, o delegado de polícia, por exemplo, ele pode fazer investigações e obter indícios. E é por meio desses indícios que vai oferecer a denúncia. E aí, depois de oferecer a denúncia, aí nós temos contraditório e ampla defesa. E aí nós vamos ter o contraditório diferido em relação àqueles indícios que não podem ser repetíveis, então, provas irrepetíveis, não é? Você tem o contraditório diferido. E em relação àquilo que pode ser repetido, então, por exemplo, uma prova testemunhal, aí você vai ouvir em juízo, e aí você vai ter provas e vai condenar. Beleza, gente? Então, temos aqui um destaque que é óbvio, mas o importante é fundamentar, e é um destaque que é importante porque a gente passa a ter a possibilidade de debater alguns conceitos que são simples, né? Digamos assim, que são
conceitos iniciais, mas que são extremamente importantes, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A prolação de sentença condenatória demanda a existência de um conjunto harmônico de provas judicializadas que respaldem, de forma segura e inequívoca, a conclusão positiva em torno da autoria e materialidade delitivas imputadas, não podendo ser lastreada, única e exclusivamente, em acordo de colaboração premiada. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido no Código de Processo Civil, ainda estamos na Corte Especial, e o destaque ficou da seguinte forma: a suspensão determinada pelo relator nos autos do RE 1.537.165 de São Paulo não abrange as decisões que reconheceram a validade das RIFs produzidas pelo COAF, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Gente, aqui não julgado que é bem específico, né? Isso aqui não vai ser bem um tema de prova especificamente, mas vamos debater, né? Até porque tem conceitos aqui que são bem importantes. Então, primeira coisa, o que é COAF? COAF é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Então, por isso que muitas vezes você vai ouvir COAF, que é Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ou o IFE, que é Unidade de Inteligência Financeira. É uma autoridade central do Sistema de Prevenção e Combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Beleza? O que é RIF? RIF é Relatório de Inteligência Financeira. Então, qual o trabalho do COAF? É produzir RIFs, Relatórios de Inteligência Financeira. Que esses relatórios, eles são comunicações formais às autoridades competentes acerca de movimentações suspeitas. Então, basicamente, imagina que o COAF verificou que determinada conta está recebendo movimentações suspeitas. Por que são suspeitas? Por conta do padrão de recebimento, dos valores, da origem. E aí, passa-se esse relatório para as autoridades competentes. E aí, por meio desse relatório, é possível, eventualmente, dar início a uma investigação, né? Ou mesmo respaldar uma investigação que está em andamento. E aí, olha só, como isso aqui é interessante. Nós temos uma tese de repercussão geral, tema 990 do STF, que fala sobre o compartilhamento desses relatórios de inteligência e também de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem necessidade de prévia autorização judicial. Então, perfeitamente possível. Até porque existe aqui uma ação que pode ser proativa, não é? COAF verificou uma transação suspeita, ou melhor, uma não, né? Uma transação não costuma ser suspeita, uma série de transações suspeitas em uma determinada conta. Aí ele pega ali um relatóriozinho, bate na porta do MP e diz: ei, moço, ó aqui tem coisa estranha, bora acordar, bora reagir, bora ver o que está acontecendo. Agora, o que esse tema 990 destaca? Destaca que essas comunicações, elas têm que ser formais e com garantia de sigilo. Eu acho tão bonito esse termo que é utilizado, transferência de sigilo. Você transfere o sigilo de um determinado órgão para outro. Isso aqui, gente, é cara de gente fofoqueira. Eu não faço fofoca, eu transfiro sigilo de informações. Tudo bem, né? É perfeitamente possível. Mas olha só, essa tese de repercussão geral 990, ela trata de uma situação em que o COAF ou a Receita são proativos. Então eles verificam ali algo esquisito e eles cabuetam. Eles vão lá no MP e dizem: opa, olha aqui, ó, o que está acontecendo, bora agir. Isso aqui é algo muito mais claro que é possível sem necessitar de autorização judicial. Mas existe aquela outra situação, que é a do MP requisitar relatório de inteligência, ou o procedimento fiscalizatório da Receita. Aí, nesse caso, precisa de autorização judicial ou não precisa? Aí nós temos um tema que está afetado, é o tema 1404 do STF, que é exatamente para saber
se o Ministério Público pode requisitar esses dados às autoridades fiscais sem autorização judicial e saber ainda se esse compartilhamento pressupõe a instauração de um procedimento de investigação penal formal. Então, aqui é uma situação diferente, não é? Aqui a iniciativa é do MP. O MP é que bate lá na porta do COAF e diz: ei, bora trabalhar, produz aí um relatório sobre determinado assunto para a gente verificar se tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Ou então, tu já tem alguma coisa aí, passa para cá. Aí, gente, esse tema está afetado, não é? Ainda não foi decidido. E em 20 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, proferiu uma decisão determinando a suspensão daqueles processos que tratam sobre essa matéria. Mas, posteriormente, o Ministério Público apresentou um pedido e o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ou seja, se já houve uma decisão dizendo que aquela requisição é válida, o processo não vai ficar suspenso. Por quê? Porque isso não implica risco de paralisar a investigação. E aí, essa decisão de hoje, ela basicamente está baseada no que foi decidido pelo STF e era uma pretensão do investigado de suspender o seu processo em virtude da decisão do STF, né, do relator ministro Alexandre de Moraes, mas basicamente a Corte Especial do STJ disse que não. Basicamente porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, especialmente depois de ser aclarada em uma decisão posterior, deixou claro que não haverá a suspensão dos processos desses casos, em que já foi deferida a validade dessa requisição. Então, como é que ficou o destaque? A suspensão determinada pelo relator nos autos do RE 1.537.165 de São Paulo não abrange as decisões que reconheceram a validade de rifes produzidos pelo COAF por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Seguindo em frente, julgados agora da primeira turma do STJ, primeiro foi inserido lá na Lei Complementar 116 de 2003, a Lei do ISS, destaque da seguinte forma: não incide imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, sobre as atividades desempenhadas por titulares de serventias extrajudiciais em virtude de credenciamento efetuado por órgãos ou entidades estaduais de trânsito. E aí, primeira dúvida que pode surgir: cabe, ou melhor, incide ISS sobre atividade notarial ou cartorária? Sim, por quê? Porque está expresso lá no anexo da Lei Complementar 116, ao tópico 21.01, serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Belezinha. Agora vem a questão. O cartório, gente, ele pode eventualmente, em virtude de um credenciamento, realizar também atividades que são relacionadas ao Detran. Então, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente tem o DUT eletrônico. Tem estado que eu sei que não tem ainda, não é? Mas aqui no estado do Ceará já temos há muito tempo o tal do DUT eletrônico. Como é que funciona? Vendi um veículo. Você vai até o cartório e aí lá no cartório você realiza esse DUT eletrônico, né, informando a venda do veículo do Zezinho para Maria. Pronto. E aí o próprio cartório vai fazer isso daí e em minutos já fica atualizado no Detran que essa venda foi realizada. Hoje em dia está até mais fácil, né? Pelo aplicativo da CNH eletrônica, parece que já dá para fazer isso também. Mas enfim, vamos falar aqui sobre o cartório. Isso daí, de, por exemplo, realizar um DUT eletrônico, ou seja, um serviço credenciado pelo Detran,
É um serviço de registro público, cartorário ou notarial? Não, né? De fato não é. Nem tudo que o cartório faz é necessariamente o serviço cartorário notarial. Então, vai incidir ISS? Não. Por que que não vai? Porque nós não temos aqui, de fato, um serviço que está enquadrado de forma taxativa lá no tópico 21.01. Segundo ponto, porque aqui não há prestação de um serviço, porque o serviço é uma prestação de atividade economicamente apreciável, que tem um caráter negocial e um regime de direito privado. Isso aqui é um serviço? Não. Aqui nós temos, na verdade, a atuação de uma fiscalização. É uma atividade de poder de polícia relacionada ao Detran. E onde, basicamente, o cartório ele está atuando como um agente credenciado. Então, realmente, não tem como cobrar ISS nesse caso. Como é que ficou o destaque? Não incide o ISS sobre as atividades desempenhadas por titulares de serventias extrajudiciais em virtude de credenciamento efetuado por órgãos ou entidades estaduais de trânsito. Próximo julgado é relativo à Lei 8989 de 95, que trata sobre isenção de IPI na aquisição de automóveis. Destaque da seguinte forma: o direito à isenção do IPI na aquisição de veículo automotor para exercício da atividade de taxista não exige o exercício anterior da referida atividade, bastando a existência prévia de autorização ou de permissão do poder público. Gente, essa lei ela trata de isenção de IPI para aquisição de automóveis. E aqui nós temos várias previsões, né? Uma muito famosa é o da pessoa com deficiência, que pode adquirir um veículo por um valor mais acessível, porque ele tem isenção de IPI e muitos estados ainda dão isenção de ICMS. Da mesma forma, nós temos essa isenção aqui falando especificamente do IPI, tá? No caso daquele veículo que é destinado a táxi. Se também tem de ICMS, eu não sei, provavelmente sim, em muitos estados, mas eu estou falando aqui especificamente do IPI, tá bom? E a questão aqui é muito simples, tá? Então não vou nem me alongar muito. O Zezinho, ele acabou de conseguir uma permissão do município para explorar o serviço de táxi. Então ele meio que conseguiu um ponto de táxi. E aí ele vai lá muito feliz a adquirir o táxi. Aí quando ele vai adquirir, ele pede a isenção de IPI e é negado dizendo: "Ah, mas você não é motorista de táxi?" Ele diz: "Não, não sou não, mas eu acabei de conseguir a permissão. Então eu vou começar a ser, a partir de hoje meu nome vai ser Agostinho Carrara." Mas o Estado diz: "Não, mas você não é." Gente, faz sentido? Não, né? A lei não exige que a pessoa já seja motorista de táxi, já exerça a atividade de taxista. Se ele conseguiu a autorização ou permissão para, dali para frente, ter um táxi, então ele tem direito. Senão você está criando meio que uma barreira ao exercício da atividade de taxista, que já é tão difícil hoje com o tal do Uber, do 99, né? Mas essa barreira realmente fica bem viável. Você está criando meio que uma reserva de mercado, né? Se for desse jeito, só se já for taxista. Se não for, não entra no clubinho, não. Não existe isso, né? Então, como é que ficou o destaque? O direito à isenção do IPI na aquisição de veículo automotor para o exercício da atividade de taxista não exige o exercício anterior da referida atividade, bastando a existência prévia de autorização ou de permissão do poder público. Seguindo em frente, agora o julgado da segunda turma, mas ficamos ainda nessa mesma lei, Lei 8989 de 95. O destaque agora é da seguinte forma: a transferência de veículo sucata, no caso, por perda total para a seguradora, como condição ao recebimento de indenização securitária integral, antes do decurso do prazo de 2 anos da data de aquisição, não se considera alienação para fins do artigo 6º da Lei 8989 de 95, não ensejando a perda da isenção do IPI anteriormente deferida. Gente, aqui, sinceramente, eu fico pensando o que se passa na cabeça
de quem cria uma tese dessas. Qual o sentido? Meu Deus do céu! Tem tanta coisa que a gente comenta aqui informativo que não precisava, né? Que não faz sentido. Porque, olha só, vamos lá. Eu falei para vocês que existe a isenção relativa à pessoa com deficiência. Essa pessoa, ela adquire o veículo dela sem IPI. Show! Mas acontece que essa pessoa, ela tem que passar pelo menos 2 anos com o veículo. Se ela vender em menos de 2 anos, ela deixa de ter direito à isenção desse tributo que foi dispensado no momento da compra. Show! Agora imagina que o Zezinho adquiriu o carro dele com a isenção e aí, infelizmente, ele se envolveu em um acidente com perda total e ele tinha seguro. Felizmente, olha só, ele tinha seguro. Mas, como condição para receber a indenização do seguro, o seguro exige que seja entregue a sucata do veículo. Qual foi a tese do fisco? Gente, isso aqui é psicopatia. A tese do fisco foi que isso aí é uma alienação. Pelo amor de Deus, isso é uma alienação, gente. Você entregar a sucata do veículo para a seguradora é uma alienação? Minha Nossa Senhora, dá vontade de parar por aqui. É claro que não é. Gente, bora lá. Não há voluntariedade aqui. Isso aqui não é um contrato de compra e venda, não. E outra coisa, para que serve essa vedação de não poder vender antes de 2 anos? É para evitar fraude. Porque senão o bonito comprava o carro por um valor mais baixo e vendia para o vizinho dele e dizia assim, faz o seguinte, tu vai ter aqui uma isenção de 10 mil reais, me dá 5 mil que eu compro e no outro dia eu transfiro para ti. Enquanto se essa pessoa tiver que ficar 2 anos com o carro no nome dela, já pensa 2 vezes, né? Porque, 2 anos chegando multa aí para mim, tendo dor de cabeça, ou então o cara pensa assim, vai que essa pessoa tá devendo dinheiro, tem uma penhora e penhora o carro que eu comprei no nome dele, então você já pensa 2 vezes, né? Diferente se pudesse no outro dia transferir. Então o objetivo é esse. Agora, quando você veda a entrega da sucata do veículo para a seguradora porque o veículo teve perda total, isso é doença, isso é psicopatia, não faz sentido. Não faz sentido uma tese dessas. Então, felizmente, né, o STJ disse que isso não faz sentido, mas teve que chegar no STJ para dizer isso. É alarmante um negócio desse. Aí depois diz que tem muito processo, o judiciário está cheio de processo. Enfim, destaque a transferência de veículo sucata por perda total da seguradora como condição ao recebimento de indenização securitária integral antes do transcurso do prazo de 2 anos da data da aquisição, não se considera alienação para fins do artigo 6º da Lei 8989 de 95, não ensejando a perda total da isenção do IPI anteriormente deferida. Gente, eu tô muito pistola hoje, né? Sei o que tá acontecendo, não. Vou suspender o café, vou pegar um chazinho de camomila. Peço desculpas aí à audiência, mas já aproveito para fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso Clube da Lei. O clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência com material, gente, super completo. Um material que toda semana é atualizado por esses mesmos informativos, um valor super acessível e um estudo com continuidade. Então, nós pensamos numa forma de você ter um estudo de longo prazo, não ter que ficar toda hora voltando do zero quando sair edital novo. É aí que você está se perdendo. Você precisa de um estudo com continuidade, um estudo que tenha foco, que te mantenha atualizado no dia a dia e você vai ver que vai melhorar o seu resultado, você vai melhorar como profissional e você vai melhorar também no seu resultado nas provas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então vem fazer parte, vai ser um baita diferencial e eu te juro que o valor é super acessível mesmo, mais acessível do mercado, com certeza absoluta. Além disso, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente que nós queremos fechar o ano de 2025 com 100 livros publicados, então já estamos quase
100 pessoas que obtiveram pontinhos nas suas provas de títulos devido à publicação. E você aí panguando, vacilando, perdendo esses pontinhos faz diferença, hein? Dependendo do estado que você passou no concurso, é a diferença entre ficar mais pertinho da capital ou ficar ali bem longe na hora de ser ranqueado. Ou às vezes até a diferença entre ser chamado ou não. Então o convite está feito, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, que o valor é justo, é também acessível. Então vem fazer parte, que eu te aguardo. E vamos seguir em frente agora, julgado inserido no Código Tributário Nacional, ainda julgado da segunda turma, tá? Destaque da seguinte forma: a transmissão de bens e direitos por herança, quando avaliados pelo valor histórico constante na declaração de bens do decujus, não se submete à incidência do imposto de renda, por não configurar acréscimo patrimonial apto a gerar o fato gerador previsto no artigo 43 do CTN. E, gente, imagina uma situação assim. Imagina que a Mariazinha adquiriu cotas de um fundo de investimento. Essas cotas, elas valiam cada uma R$100 quando ela adquiriu. O fundo de investimento, ele pode diminuir, ele pode aumentar, não é, de valor, depende. Pode se manter, mas enfim, o fato é que, via de regra, ele vai ter variação. E aí, via de regra, tá? Eu não vou falar aqui da exceção, vou falar da regra. Porque existem fundos que têm o tal do come-cotas. O que é o come-cotas? É aquela incidência de imposto de renda que acontece periodicamente, vai lá e faz o quê? Vupo, abocanha um pedaço das suas cotas. Mas, via de regra, como é que funciona? Você adquire hoje e fica lá. Imagina que seu total de cotas valia R$100 mil. Aumentou, está valendo 120 mil. Você paga imposto de renda agora? Não, não é? Em regra, não. Quando é que você, em regra, vai pagar o imposto de renda? Quando você, por algum motivo, resgatar esse fundo de investimento. Aí imagina que você teve um ganho efetivo de R$20 mil. Aí você vai pagar imposto de renda sobre esses 20 mil. Por quê? Porque, gente, aquele valor ali que está aparecendo é o valor do dia. Pode ser que no dia que você resgate com prejuízo. O fundo caiu, não é? O fundo só está valendo 95 mil. Você colocou R$100 mil de cotas quando você comprou. Então você só paga quando resgata. E aí imagina que a Mariazinha morre. E quando a Mariazinha morre, a filha dela, a Aninha, recebe esse fundo de investimento, passa a ser proprietária dessas cotas. Pergunta-se, como é que a Aninha vai declarar isso aí no imposto de renda dela? Vai declarar pelo preço do dia ou vai declarar pelo valor histórico, ou seja, aquele mesmo valor que estava na declaração do imposto de renda da mãe dela? Aí a resposta é a seguinte, ela vai escolher. Ela pode declarar de um jeito ou de outro, mas se ela declara pelo valor histórico, não tem imposto de renda, porque não há acréscimo patrimonial. Aí, quando é que vai pagar imposto de renda? Quando vender essas cotas. E aí, de fato, apura-se se houve acréscimo patrimonial e a incidência de imposto de renda, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A transmissão de bens e direitos por herança, quando avaliados pelo valor histórico constante da declaração de bens do decujus, não se submete à incidência do imposto de renda por não configurar acréscimo patrimonial apto a gerar o fato gerador previsto no artigo 43 do CTN. 29 minutos já, então ficamos por aqui, mas voltamos já de imediato com a parte 2 do informativo de hoje, já iniciando os julgados da 5ª turma do STJ. Professor, que é isso? E cadê terceira e quarta turma? Férias, descansar que ninguém é de ferro, não teve não. Então já pulamos hoje para a 5ª turma e eu aguardo vocês lá.